Fala, meu caro. No vídeo de hoje eu vou procurar responder a seguinte pergunta: vale a pena investir em renda variável, principalmente no Brasil? Bora pro vídeo. Mas antes de começar esse conteúdo, não deixa de curtir ele e se inscrever no canal, para dizer pro YouTube que vale a pena compartilhar esse conteúdo para mais pessoas. Bora lá. É muito comum a gente ouvir, principalmente de pessoas que se auto-intitulam perfil conservador de investimento, que é comum a gente ouvir que existe perfil conservador, moderado e agressivo, o que eu discordo fortemente dessas definições, mas esse é assunto para outro vídeo. Pessoas que se dizem conservadores no perfil de investimento, ou seja, não toleram risco, dizem que vale mais a pena investir em produtos de investimento com foco em CDI, ou seja, 100% do CDI, 120% do CDI, porque é uma coisa que só varia para cima, não tem prejuízo, e que o CDI rendeu mais do que a Bolsa Brasileira. E eles pegam para isso o gráfico desde o início do Plano Real, da metade de 94 mais ou menos, até o dia de hoje. E a gente constata que, de fato, de lá para cá, o CDI rendeu mais do que o Ibovespa, como a gente pode ver no gráfico que vai estar aparecendo na tela agora. Porém, existe uma coisa que ninguém te conta, que é: o Ibovespa não é a melhor métrica de renda variável ou de índice da Bolsa de Valores para se usar como comparação. Por quê? Antigamente, a forma de calcular o peso das empresas dentro do índice Bovespa e quais empresas estariam no índice Bovespa era muito inadequada. Levava muito em consideração o volume que as pessoas negociavam aquela empresa. E eu não sei se você se lembra, mas lá no início dos anos 2000 até metade dos anos 2010, existiam as empresas assim que a gente pode dizer que eram do grupo X, de um certo cara chamado Eike Batista. Talvez você conheça ele. E as empresas do grupo X faziam parte do Ibovespa. Sendo que, não sei se você chegou a ver o gráfico de algumas das empresas do grupo X, mas vai estar aparecendo agora. De lá para cá, elas basicamente caíram 100%. E como elas faziam parte do índice Bovespa, toda vez que elas caíam, a bolsa rebalanceava o peso dela dentro do índice para mais, para voltar para o percentual meta que a própria bolsa tinha estipulado para essas empresas. Sendo que toda vez ela caía mais. Aí aumentava a participação no índice. Caía mais, aumentava no índice. Isso fez com que o índice perdesse aproximadamente 3 vezes mais do que seria perdido se elas não tivessem sido rebalanceadas toda vez que tivessem uma queda. Por esse tipo de motivo, a própria bolsa, que é a B3, Brasil Bolsa Balcão, preferiu retirar ou diminuir o peso da regra de participação com base em volume negociado e aumentar a participação com base em valor de mercado, ou seja, quanto aquela empresa, de acordo com o preço que as pessoas estão pagando por ela, vale hoje. E isso faz muita diferença. Para nossa sorte, como o Ibovespa só foi recentemente modificado para ter esse tipo de regra, a gente não pode utilizar o histórico máximo dele com base nessa regra. Mas existe um índice que se assemelha muito às regras atuais do índice Bovespa, que é o IBRX. Provavelmente você nunca ouviu falar nesse índice, mas ele existe desde 97. Infelizmente não tem desde 94, que a gente poderia comparar perfeitamente o Ibovespa desde o início do Plano Real, CDI e o IBRX. Mas o IBRX tem a partir de 97, o que já é um prazo razoável, sejamos honestos. E quando a gente compara o IBRX com o Ibovespa, que vai estar aparecendo na tela agora, a gente vê que ele rendeu mais do dobro do que o Ibovespa desde 97 para cá. Enquanto o Ibovespa rendeu 1.316% aproximadamente, o IBRX rendeu 2.827%. Mais do dobro. Ou seja, só nessa comparação simples, a gente consegue perceber que o Ibovespa teve algum prejuízo acumulado ao longo dos anos, que foi felizmente corrigido, porém a gente consegue comparar
a diferença entre quanto teria rendido de fato com as regras próximas das atuais, desde 97, ao invés de utilizar somente o Ibovespa. Tenho certeza que essa daí você nunca tinha ouvido falar. E como a gente pode ver no gráfico que vai estar aparecendo agora, o CDI rendeu aproximadamente 2.100%. Para ser mais específico, 2.120%. Ou seja, menos do que o IBRX. Então, no fundo, não. O CDI não rendeu mais do que o índice da Bolsa. Ele rendeu mais do que o Ibovespa. E como a gente acabou de ver, ele não é a melhor forma de ser metrificado o máximo de tempo possível, pelas modificações da regra que ele sofreu, justamente pelo fato delas antigamente terem prejudicado o próprio índice e quem estava investindo em coisas que seguem o índice Bovespa. E segundo, mas não menos importante, eu preciso explicar um conceito que está presente em absolutamente tudo, sendo que também está presente nos investimentos, e que faz muita diferença entender ele com profundidade, que é o conceito de simetria e assimetria. Bora começar com simetria. O que é algo simétrico? Não sei. Bem, é algo que, de um lado, é relativamente parecido com o outro. Por exemplo, se a gente dividir o nosso corpo no meio, vai ter um braço para cada lado, uma perna para cada lado, um olho para cada lado, uma orelha para cada lado. Ou seja, o corpo humano é, em certa medida, simétrico. Obviamente que não vai ser perfeito. Se a gente dividir no meio, vai ter um lado que é um pouco diferente do outro, vai ter um lado que vai ter a maior parte do coração, o outro a menor parte. Mas, no geral, nosso corpo é simétrico. Na natureza, existem também muitas simetrias e muitas frequências que são frequentes, como, por exemplo, a frequência de Fibonacci, que é aquela espiral que aparece em várias coisas da natureza, como, por exemplo, as conchas. No mercado financeiro, também existem conceitos de simetria e assimetria. Por exemplo, se a gente faz uma operação que pode ganhar R$1 ou perder R$1, essa operação é simétrica, porque o tanto que a gente pode ganhar é parecido com o tanto que a gente pode perder. Sendo que nem todas as operações precisam ser simétricas. Elas podem ser também assimétricas. Como assim? É possível a gente entrar numa operação podendo perder 1, mas podendo ganhar 2, 3, 5, 10, 20, 100 vezes. É possível? Não sei. Acredite, é possível. Por mais estranho que possa parecer. Então, esse tipo de operação é as chamadas operações assimétricas, onde a perda é desproporcionalmente maior ou menor do que o ganho. Eu recomendo que você nunca faça operações que a perda é desproporcionalmente maior do que o potencial de ganho. Simplesmente porque não faz sentido correr muito risco para ter um ganho relativamente menor. Mas você também pode considerar isso quando tiver um pouco mais experiente. Mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Voltando, se a gente pode ter operações onde a perda é limitada e o ganho é também limitado, mas muito maior, ou seja, desproporcional, quando não é o carro do ovo, é o carro do gás. Quando não é o carro do gás, é o carro da fruta. Quando não é o carro da fruta, é Nesse tipo de operação, a gente consegue, com pouco dinheiro, ter retornos consideráveis. Vamos utilizar um dos exemplos que eu mais gosto, Bitcoin. Ele existe há aproximadamente 12 anos, desde 2009, como resposta à crise financeira e à concentração de poder e recursos por parte das instituições financeiras e dos governos, onde eles controlam quanto dinheiro é impresso e controlam para onde vai esse dinheiro que acabou de ser criado. E nós somente podemos pagar a conta pagando mais impostos e inflação. Bora analisar o gráfico do Bitcoin no passado. Eu fiz um compilado aqui que vai estar aparecendo na tela agora, de bolhas que existiram no Bitcoin no passado. Vamos analisar elas. Lá em 2011, ele teve uma bolha considerável ao longo do ano, saindo de 30 centavos para $30. Depois voltou para 2,30. Em 2013, ele sai de $11 para 240 e volta para 70.
Ainda em 2013 ele sai de 70 e bate 1.200 e volta para 111. E em 2017, a mais famosa, ele sai de aproximadamente $1.000 para 20 mil e cai para $3.000. Ou seja, Bitcoin é um ativo que inegavelmente é muito volátil. No futuro ele pode se tornar menos volátil, por conta da quantidade de negociação que tem no ativo. Quando um ativo é pouco negociado, uma compra muito maior do que a média, uma venda muito maior do que a média, provoca movimentações de preço muito fortes. Coisas que a gente não consegue encontrar, por exemplo, em ativos muito negociados, como títulos públicos dos Estados Unidos ou ouro. Movimentos do ouro são muito mais graduais, porque o volume, o valor de mercado do ouro é muito maior do que o do Bitcoin. Mais de 10 vezes maior. Então, é compreensível que no futuro ele venha a ter uma volatilidade menor. Porém, vamos utilizar mais ou menos a volatilidade do passado para fazer nossa simulação. Eu que gosto tanto de fazer simulações com a cabeça. Bora lá! Se o Bitcoin de vez em quando gosta de multiplicar por 20 aproximadamente e dividir por 20 em espaços relativamente curtos de tempo, então a gente pode pensar que valeria a pena botar dinheiro, ou seja, seu patrimônio, e não importa quanto seja seu dinheiro, sempre considere ele como seu patrimônio. Seja R$2 no bolso, R$50 na conta corrente ou 10 milhões de reais, é seu patrimônio. Enxergue aquilo como sendo patrimônio seu e da sua família, e você vai lidar diferente com o dinheiro. Voltando. Considere que o seu patrimônio estaria agora 100% colocado em um ativo tão volátil quanto o Bitcoin. Isso seria prudente? Tenho certeza que não. Porque, como a gente mesmo falou, ele pode, de vez em quando, multiplicar por 20. Ele pode, de vez em quando, multiplicar por 20 ou dividir por 20. Então, se a gente coloca 100% do patrimônio da gente nisso, a gente corre risco de perder muito. Quanto? 95% do dinheiro da gente. E se a gente perde 95%, é basicamente falir, é perder tudo. É ir para a lona, ir para a ruína. E a gente não pode. Nenhuma estratégia que eu sigo, nem que eu recomendo que outras pessoas sigam, pode ter como consequência falir. Toda estratégia tem que ter uma proteção natural, seja feita como for, diversificação, tanto entre classes de ativo como entre países, além de seguros de carteira ou coisas descorrelacionadas, que quando uma se valoriza, outra desvaloriza um pouco, ou quando se desvaloriza, a outra se valoriza um pouco, para assim amortecer a queda. Nenhuma estratégia que você siga, todo o seu patrimônio pode correr o risco de falir, porque falir não é uma opção, ok? Então, a gente chegou à conclusão que não vale a pena, por maior que seja o potencial de valorização de ativos muito voláteis, como o Bitcoin, ter 100% do dinheiro nele. Mas e se a gente só tiver uma parte? Bora ver o que acontece. Vamos supor que a gente tenha 5% do patrimônio da gente em Bitcoin. Isso não é uma recomendação. 5% pode ser muito para você, como pode ser pouco para você. Quem vai ter que definir isso é você. Certo? Então, supondo 5% no ativo que de vez em quando multiplica por 20. O que aconteceria com o patrimônio dessa pessoa? Dobraria, porque 5% vezes 20 é 100%. Ou seja, 100% de ganho sobre o seu patrimônio. Mas e se ele dividir por 20? Seu 5% vira 1%. E 1% mais os 95% do outro lado dá 96%. Ou seja, sua perda máxima é aproximadamente 4%, que é o 5 menos 1. Mas seu ganho máximo seria, nessa nossa simulação, 100%. Ou seja, é uma assimetria positiva. A gente tem uma perda controlada, limitada e conhecida, e um ganho potencial ilimitado. Porque não tem nenhuma obrigação do Bitcoin também multiplicar, entre aspas, só por 20. Como ele também não tem a obrigação de cair, entre aspas, só 20 vezes. Ele pode fazer movimentos muito mais bruscos para cima e para baixo. Como foi, por exemplo, lá em 2011. Ele multiplicou por 100
em período de 2 meses, 3 meses, mas também dividiu, voltando praticamente tudo nos meses seguintes. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa assimetria no mundo dos investimentos é muito interessante, porque ela também se aplica a outras coisas que não somente ativos muito voláteis como o Bitcoin. Empresas, por exemplo, quando você se torna sócio delas, comprando ações delas na bolsa, você tem uma perda limitada e conhecida, que é 100% do seu dinheiro. Todo o dinheiro que você gastou para comprar a empresa ABCD, se essa empresa vier a falir, você perde todo o seu dinheiro. Porque você gastou, por exemplo, R$10 para comprar uma ação dessa empresa. Sendo que a ação dela foi se desvalorizando porque a empresa foi dando prejuízo ao longo do tempo e veio a falir. Você perdeu seus R$10. Ou seja, sua perda é limitada. Mas quanto pode se valorizar uma empresa? Tecnicamente, não tem limite. Porque a valorização da ação, ao longo do tempo, tende a seguir a valorização ou aumento do lucro dessa empresa. Como assim? Geralmente, a gente compara empresas, o preço dela, com o lucro que ela dá. Vamos dizer, para facilitar o cálculo, que uma empresa valha 20 vezes seu lucro. Se ela lucra R$1 ao longo do ano, essa empresa vale aproximadamente R$20. Mas se ao longo do tempo esse R$1 vai variando para cima e vai para 1,1, 1,21, 1,2, 1,3, 2, 5 reais, a tendência é que o preço da ação siga proporcionalmente o aumento do lucro. Ou seja, se o lucro daquela empresa multiplicar por 5 ao longo do tempo, é esperado e razoável que a ação também se valorize 5 vezes. Essa é uma valorização natural e saudável, porque mercado financeiro, o preço das ações seguem o lucro das empresas. Se os lucros são crescentes, a ação tende a se valorizar. Se os lucros são decrescentes, a ação tende a se desvalorizar. Ou seja, a gente encontra a mesma assimetria que encontra em ativos voláteis que não geram rentabilidade, como Bitcoin e ouro, por exemplo. Porque na empresa a gente tem perda limitada, que é o valor colocado naquela empresa para se tornar dono dela, e um ganho potencial ilimitado, porque não tem limite técnico para quanto pode aumentar o lucro de uma empresa. Dessa forma, a gente consegue ter perda limitada, ganho ilimitado, potencialmente, melhor dizendo, sem correr riscos demasiados, de precisando, por exemplo, colocar 100% do seu dinheiro, do seu patrimônio, em ativos voláteis, porque se todo esse patrimônio se desvalorizar muito, você faliria. Por esse motivo, você não precisa colocar todo o seu dinheiro em ativos voláteis. Você só precisa colocar uma parte dele, porque somente essa parte é o suficiente para, potencialmente, dar um retorno considerável para a sua carteira, sem precisar correr o risco de falir. É isso que eu faço com o meu dinheiro, e é isso que eu recomendo que as pessoas façam. Leve isso em consideração. E aí, você já tinha pensado sobre possibilidades de investir em renda variável em relação à renda fixa desse jeito? Sabia que existia o índice IBRX e que ele, na realidade, não rendeu menos do que o CDI sem risco, mas sim rendeu mais? Deixa aqui nos comentários. Valeu, muito obrigado e até a próxima.